Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Pacaembu para fazer o que talvez seja a última partida no Pacaembu para quem tem esperanças que a colocação do gramado, né, dê tempo do São Paulo jogar no Morumbi, né? A diretoria prometeu que o último jogo São Paulo e Bahia deve acontecer no Morumbi, eu acho muito difícil, e o São Paulo foi enfrentar o Botafogo para tentar escapar do descenso matematicamente. Conseguiu com um empate, assim, um empate muito ruim, 0-0. O empate é ruim porque o 0-0 é assim a morte do futebol, né? Você não vê nada acontecendo, foi uma desgraceira. Os únicos momentos mesmo de perigo foi o Sidão, a saída de bola do Sidão. E eu estou aqui com o Gabriel Perecini. O que você achou do jogo, Gabriel? E vamos conversar um pouco disso daí, que foi uma desgraça hoje, né? Assim, em todos os sentidos, faltou um pouco de futebol, teve a entrada do Cueva, a gente vai ter que falar do Cueva. Meu Deus, que horror. O jogo não foi o melhor jogo do mundo, né? Mas também não foi uma partida horrorosa, como muitos disseram. Não foi bom porque o São Paulo acabou tendo muita posse de bola, não conseguiu transformar isso nas chances claras em finalização, né? Ficou sempre rondando ali a área do Botafogo, só que com o Lucas Fernandes e o Chaynon substituindo o Cueva e o Hernanes, eles não foram mal, eles se movimentaram, tentaram buscar o jogo, só que talvez ainda por serem muito garotos, eles não sabiam exatamente a hora de você verticalizar o lance com velocidade, eles mesmos pegarem a bola e conduzirem ela. E aí o São Paulo acabou pecando. No primeiro tempo teve chute uma oportunidade que o Gatito fez mas uma teve boa o defesa. Chaynon também enfiando uma bola pro Prato sair na cara do gol. Ele acabou não conseguindo dominar a bola e perdeu uma grande também fez uma jogada em determinado que ele até cai para ele fazer um lançamento pro Lucas Fernandes na direita, que me cruza rasteiro no pé do zagueiro do Botafogo. Falei, nossa, a bola do Petros foi linda. E a bola do o Lucas Fernandes tem esse problema, tá, gente? Assim, hoje ele tava errando a última bola. Ele tava esforçado, ele correu, ele foi atrás, ele tomou bola, teve momentos que ele foi pro ataque, só que assim, na hora de concluir ele chutava em cima do goleiro, na hora de cruzar ele cruzava que Jesus, Maria José, jogava a bola assim, muito longe, então assim, tava muito hoje, assim, o São Paulo errava muito, e nós tínhamos o Prato, que o Prato está numa fase horrorosa, mas hoje ele falou na coletiva que está jogando no sacrifício, então essa é a primeira informação que a gente tem, o Prato falou que ele está com um problema na coxa, que ele estava jogando esses jogos no sacrifício, a gente espera que fosse isso que estivesse comprometendo o futebol dele, porque assim, gente, o Prato não é um requinte na questão técnica, mas ele não é tão ruim quanto a gente está vendo. O cara não está conseguindo matar a bola. Ele é um cara raçudo, ele, na minha opinião, é um atacante caneludo de grande calibre, não tem nada contra atacantes caneludos. Serginho era um atacante caneludo, menos caneludo do que... É que o caneludo daquela época era outra coisa, né? O caneludo daquela época nós tínhamos outra estirpe de atacantes, mas assim, o Prato não é tão ruim, mas ele está péssimo e assim, foi uma nulidade. Realmente a chance que o São Paulo teve efetiva de fazer o gol foi depois da entrada do Cueva, que numa troca de bola o Prato recebe na cara do Gatito, ele para, ele olha, ele chuta a bola na trave, a bola bate na trave e vai pra fora, quer dizer, não chutou mais pra fora do que, né? Pra ser justo, teve o lance do Lucas Fernandes que você citou, que o São Paulo teve um contra-ataque, acho que foi o Rodrigo Caio que estourou, o Prato deixou a bola passar, o Lucas Fernandes conduziu, o Marcos Guilherme puxou a marcação, o Lucas Fernandes finalizou muito mal. Essa talvez tenha sido a melhor chance do segundo tempo. Que o goleiro que foi chutou em cima do goleiro, né? Em cima do goleiro, e esse lance que você falou que o Prato finalizou na trave, de fato foi após a entrada do Cueva, mas o Cueva ainda não tinha... Ele literalmente não tinha tocado na bola. Sim, sim. Vamos ser justos, tá, gente? O Cueva não tinha tocado na bola, mas se sai esse gol, tá vendo? Foi porque o Cueva entrou. Não, ele tinha e agora, tempo. vamos falar de Cueva. Eu tava até adiando isso, de falar do Cueva, porque assim, o Cueva causou uma grande polêmica, porque ele foi extremamente desrespeitoso com o São Paulo. Então assim, eu entendo que muita gente gosta do Cueva e gosta do futebol do Cueva, não tem nada de errado nisso. É um jogador que protagonizou momentos muito importantes para o São Paulo, jogos que ele conseguiu ganhar. Futebol dele, a atitude dele. Isso, ele é um jogador que consegue decidir uma partida, ele é um jogador que quando quer joga, é diferente jogar, mas a preocupação do Cueva foi simplesmente a falta de respeito. A gente está falando de um jogador que conseguiu a classificação histórica do Peru, depois de 36 anos, a gente entende isso. Mas acho que teve um caso do Flamengo que o cara... O Trauco também jogou com ele. Também estava na comemoração, só que o Trauco foi profissional, voltou, treinou e estava lá na vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Então assim, o que a gente quer é só que o jogador tenha esse discernimento, essa cabeça, essa coisa com o clube. E quando a gente fala é o respeito. Liga, pelo menos. O Cueva deixou a diretoria do São Paulo no escuro. Não tinha informação nenhuma de onde ele estava. Ninguém sabia. Ele simplesmente não se apresentou, não treinou e resolveu jogar. Então assim, eu condenei nas redes sociais, muita gente, não, porque é jogador raiz. Isso não é jogador raiz.
A gente precisa de jogadores que tenham qualidade técnica, como é o caso do Cueva, mas a gente precisa também de comprometimento. E assim, o que me preocupa no jogo do Cueva hoje, o Cueva, teve uma movimentação boa? Teve, por quê? A maior parte das bolas ele recebia e já tocava. Porque ele não queria dividir nenhuma. Todas as bolas que ele teve para dividir, teve 4 lances de dividida que ele tirou o pé em 4 bolas. Dois foram escancarados, assim. A bola foi literalmente dividida e ele recuou o pé, ele nem colocou. Então, assim, imagina em ano de Copa, se esse cara já tá tendo essa atitude agora, imagina em ano de Copa. Então, assim, me preocupa esse tipo de coisa. Uma outra coisa que, assim, eu vi muita gente falando, mas nas redes sociais quem causa polêmica é a torcida. Gente, olha, não caiam nessa, a torcida não é responsável pelo que acontece no clube. A torcida vai apoiar, a torcida tem um grande impacto, a torcida gritar no estádio vai fazer muita diferença, mas a gente reclamando em rede social não vai fazer com que o São Paulo ou que o jogador desmorone emocionalmente, porque o jogador de futebol está acostumado com isso, e isso acontece em todos os times. O cara não vai ler um Twitter e falar, não, agora não vou conseguir jogar. Pô, não tem o menor cabimento uma coisa dessa. O torcedor vai sim se preocupar quando a gente vê um jogador que tá, assim, pouco se lixando, e eu acho pior que ele tenha entrado, e acho pior que ele tenha entrado sob os gritos da torcida, porque a torcida não deveria dar crédito para um cara que pouco se lixou para ela, e que hoje mostrou isso dentro de campo. Não é que jogou mal, de novo, fugiu das divididas, mas fez a movimentação, mas nada das jogadas que ele fez, nenhuma delas que pudesse resultar em qualquer coisa. Depois entrou o Júnior Tavares que assim, ele entrou, ele teve 2 momentos no jogo que eu achei muito especiais. Um lance que ele recebeu em condição de chutar, mas ele tinha que chutar de primeira, e ele foi tentar arrumar. E um lance que ele recebeu na lateral, que era para ele arrumar, porque não tinha ninguém na área, que ele tentou tocar de primeira. Quer dizer, o cara consegue errar todas as tomadas de decisão e ele continua jogando com a postura do cara que é craque, o que tá longe de ser a situação dele. Então assim, eu espero realmente... E tem mais uma coisa para falar do Dorival. Dorival Júnior... Gente, não, o Dorival não tá fazendo nada, o Dorival é burro, o Dorival... Eu acho hoje, eu não teria colocado o Gilberto no jogo. O Dorival em algum momento ele percebeu que o prato não estava rendendo, viu que o São Paulo tinha possibilidade sim, vamos deixar bem claro, o São Paulo com todos os desfalques, com a situação que está no campeonato, com tudo o que aconteceu, o São Paulo tá uma desgraceira, mas assim, o Botafogo não teve nenhuma oportunidade. As oportunidades que o Botafogo teve foram as saídas horrorosas do Sidão. Ele saiu 3 vezes errado com pé e com mão, o cara não sabe sair jogando, põe um zagueiro do lado dele, é um horror o Sidão. O Botafogo não teve nenhuma grande oportunidade. E teve momentos na partida que o São Paulo tinha um volume e ele achou, vou colocar o Gilberto. Teria colocado o Brenner, teria colocado um outro menino. O Gilberto tá desinteressado, né? Assim, é um cara que já vai embora. Quer dizer, tem mais 2 jogos. Pra que dar crédito pra um cara desse? Então, assim, não teria colocado. Mas não teve um erro estratégico do Dorival ou de montagem do Dorival com as peças que ele tem na mão. E aí, gente, eu vou falar isso mais uma vez. Porque, assim, todo mundo tá falando em redes sociais, não aguento mais ouvir o mesmo discurso, porque o São Paulo não é isso, porque o São Paulo é Raí. Pois é, mas não tem Raí agora, não tem Zete, não tem Rogério Ceni, não tem Valber, não tem. Nós estamos trabalhando com uma outra realidade e também nenhum outro time tem essa diferença técnica tão grande assim. Pense o seguinte, nós tivemos, como eu sempre falo em tudo quanto é vídeo, nós tivemos uma desastrosa administração lá atrás do Juvenal Juvencio, a terceira dele, as 2 primeiras foram boas, a terceira foi ruim, e depois nós tivemos a catastrófica do Aidar. A do Aidar é a pior da história. Tá? E vamos deixar uma coisa bem clara. Quando tava o Leco nessa última eleição, que tá todo mundo falando, o Leco é o câncer, não sei o quê, o Leco tava enfrentando o Aidar, porque o Pimenta tava ligado com o grupo do Aidar. E eu acho o Aidar a pior coisa que poderia acontecer pro São Paulo, era o Aidar voltar. Porque a gente já sabe tudo o que aconteceu, todos os rolos, todas as celeumas que o São Paulo teve. Então imaginem que o São Paulo é um corredor que foi atropelado e quebrou as 2 pernas. Tá? Uma perna era a administração do Juvenal, a outra perna era do Aidar, que quebrou em 50 pedaços. E os caras estão reconstruindo isso. Não estou falando que o Leco está fazendo um trabalho primoroso, mas o São Paulo é um corredor que não vai ter condição de correr com os demais. E não adianta falar, mas os outros estão ganhando. Os outros estão ganhando. Bota lá o Juvenal, não dá mais porque morreu. Bota lá o Aidar para administrar o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, o Palmeiras de novo, para ver se os caras conseguem sobreviver. Eu esqueci de falar qualquer outro rival, Flamengo, quem quer que seja. Então, assim, é óbvio que nós ainda estamos vivendo. Nós montamos um time sem dinheiro, sem crédito no mercado, sem
sem nada. A gente teve que vender jogadores por necessidade. Por quê? Porque o São Paulo simplesmente teve a ideia infeliz de pegar empréstimo bancário para pagar imposto. Nenhum clube paga imposto, tá? Porque o governo tinha que falar, pode ficar de graça os impostos. Mas a gente quis pagar. Para explicar com calma, o que aconteceu foi o seguinte, no terceiro mandato do Juvenal, o São Paulo começou a agravar muito as suas dívidas bancárias. Por que o Juvenal fazia isso? Porque ele pegava dinheiro emprestado do banco e pagava, dentre outras coisas, imposto, essas coisas com a União, e que quando você não paga, e depois eles renegociam, eles alongam a dívida tem 200 anos. E banco não faz isso. Banco é muito pelo contrário, os juros são muito maiores, a cobrança é muito maior. Aí o São Paulo começou na administração Juvenal a criar esse problema que era muito sério. O Juvenal saiu, o Juvenal elegeu o Aidar, e o Aidar, junto com o Douglas Schwartzman, junto com, enfim, todo aquele pessoal, eles fizeram tudo que a gente lembra muito bem que eles fizeram. Eles pegaram o São Paulo e jogaram na lama. O São Paulo hoje estaria, eu arrisco dizer, eu não posso falar que é com certeza porque a gente nunca vai saber porque ele saiu, mas eu tenho convicção de que o Aidar colocaria o São Paulo na segunda divisão sem perspectiva de volta. Porque... Pelo menos uma perspectiva curta de volta. Sim. Uma perspectiva imediata de volta. E tendo que vender tudo quanto é jogador. E o problema era que vendia jogador naquela época e a dívida não diminuía. Então, assim, ninguém aqui está falando que a gestão do Leco é perfeita. O Leco, sem dinheiro e tal, montou um time muito errado. Em maio de 2018, ou em abril de 2018, vai sair o balanço do clube, o balanço anual. Lá nós vamos poder comparar as dívidas bancárias, como elas estavam e como elas vão ficar depois de todas essas vendas. Se as dívidas estiverem em um ponto controlável, porque não vai sanar as dívidas, não acabou a dívida bancária, um bagulho que era enorme, não vai zerar. Mas se ela chegar num ponto que ficar controlável, a gestão atual, nesse quesito, vai estar sendo correta. Sim. E assim, não é... Tem muita coisa que eles erraram. No Rogério Ceni, na insistência do Rogério, na maneira como trataram o Rogério, na maneira como trataram o Lugano, na demora da renovação do Lugano. Tem coisas no estatuto que simplesmente o Leco desrespeitou o estatuto e colocou pessoas de funções que não eram comprovadamente da função como o estatuto mandava. Então, assim, nós estamos criticando, sim, a administração, mas não é tão ruim quanto a galera pinta na rede social, que parece que essa situação é apenas Leco e Pinotti. E assim, o Pinotti é horrível, não tem comprovada, não sei o que, é credor do clube, entendo isso. Ele é credor do clube porque ele emprestou dinheiro para comprar o Centurion, né? Que é péssimo, tá? Não, é ruim. Centurion, essa situação é péssima. A situação do clube. Isso é horrível. É um negócio que o Leco tinha que resolver, tinha que pagar o Pinotti, não tem mais isso. Fora o Pinotti, com aqueles rolos de dinheiro, de amizade. Tem coisas para criticar. Mas assim, tem coisas que a gente tem que elogiar. Petros, Jusilei, Hernanes, nas condições que vieram, com o dinheiro que o São Paulo tinha. Jusilei não foi o o Jusilei não foi o Pinotti, o Jusilei foi antes. Mas o Petros, o Prato... O Marcos Prato também não foi. O Marcos Guilherme, Arboleda, Petros. Hernanes. Tá, então, pelo menos esses quatro. Esses quatro que são titulares absolutos. O que veio? Tomás, essa galera foi antes por indicação do Rogério. Marcos Guilherme foi indicação do Dorival. Então, assim, vamos com calma para analisar as coisas. E também não dá pra falar do Dorival. Ah, mas o Bahia tava ganhando. Ah, não sei o que, gente. O Bahia ficou o campeonato inteiro na nossa frente. Pô, tipo, agora no final, não é questão de grandeza, não é questão de camisa. A gente tem que ver que o São Paulo é um atleta que foi atropelado e tá tentando voltar. É isso. São Paulo no segundo turno começou ganhando do Cruzeiro, empatando com o Avaí, perdendo pro Palmeiras, empatando com a Ponte Preta. Na quarta rodada do segundo turno, São Paulo era o 19º colocado. Então é difícil. Tá? Então, assim, penúltima colocação do campeonato. Quer dizer, a gente flertou com a zona de rebaixamento. Estivemos mais perto de cair do que nunca. Então, não pode, o São Paulo não pode se contentar em não cair. Claro que a gente não quer se contentar com isso, mas esse ano é o que tem. E sim, a gente vai celebrar e a gente vai comemorar essa parada aí. Eu falei que ia raspar o cabelo, vai ser uma desgraça, porque raspar o cabelo, não queria raspar o cabelo. Vou raspar o cabelo, a Vivi ficou super feliz aqui do lado e tal. Enfim, de qualquer forma, fomos ao Pacaembu, São Paulo apresentou um futebol aceitável dentro das condições que tinha dentro dos jogadores. A gente condena a atitude do Cueva, a gente condena a atitude da diretoria em relação ao Cueva, que também foi péssima, a gente condena muita coisa e principalmente o futebol dele, mas a gente tem que, assim, tirar o chapéu. O time estava organizado o suficiente para segurar um Botafogo, que talvez não estivesse tão interessado assim na partida. Não foi nem tanto segurar, as melhores oportunidades foram do São Paulo. Mas eu digo assim, quando eu falo em relação à fase do Botafogo e a fase do São Paulo hoje. Assim, tudo quanto qualquer time grande hoje é uma ameaça pro São Paulo, porque até os pequenos são. Essa é a realidade.
assim, tinha a questão do Prato, que a gente citou, está jogando já no sacrifício, ele não especificou a quantas partidas exatamente, mas ele já disse que há algumas partidas consideráveis. O Petros, visivelmente esgotado. E ele fala, esgotado. O Petros jogou contra o Atlético Paranaense também no sacrifício. O Dorival também disse então, isso. Aí eu fico pensando, o Petros jogando no sacrifício, o Prato jogando no sacrifício, Marcos o Cueva... Guilherme não teve pré-temporada, Juscelino não teve uma pré-temporada com o grupo, ele ficava correndo por conta própria. O Hernanes também. O Hernanes ficou fora agora também no primeiro jogo, desde que voltou, jogou todas as partidas, ele não vinha jogando na China. O Petros vai descansar na próxima, porque tomou o terceiro amarelo. Sim. Então assim, gente, nós estamos falando de situação de jogadores que estão se entregando. Então assim, não caiam nessa de, jogador é tudo vagabundo, aí não tem vontade, aí quando se livraram eles pararam, tiraram o pé. O time tá esgotado. O time enfrentou uma pressão desgraçada. O time tava... Nós não temos lateral direito. Nós estamos jogando com 2 improvisados lateral direito. A lateral esquerda, o Edmar é nosso melhor lateral, que o Júnior Tavares é um horror. Então assim, você tem um time sem laterais. Você tem um time que, tipo, o meio de campo você não tem um armador. Você tem um armador que às vezes está jogando pro time, às vezes está jogando pensando em outra coisa, às vezes não volta quando tinha que voltar. E nós temos um atacante que está visivelmente em uma fase jogando no sacrifício. Não é fácil. Então a gente espera que no ano que vem a diretoria olhe e corrige esses problemas, e o ano que vem sim a gente vai ter que cobrar, e o ano que vem sim o São Paulo pelo menos tem que estar em condição de disputar. Se não ganhar, disputar título. Disputar tá ali, na parte de cima da tabela, brigando, é isso que a gente espera. E tentar conquistar algum título no ano, seja a Copa do Brasil. Eu não vou falar Paulista que é uma várzea, mas é importante ganhar pro São Paulo na fase que tá, ainda que não tenha importância nenhuma. O time que ganha Paulista, grandes porcarias, enfim. De qualquer forma, eu quero ganhar, tá? Porque eu quero ganhar tudo. Por mim, se vai entrar no par ou ímpar, eu quero ganhar. Mandar um abraço pra galera aí do Tricolor Shop que a gente encontrou no Pacaembu, e pro Diego, que a gente encontrou também, tirou foto, pra Ângela e Tainá, mãe e filha. Quem que é a mãe, quem que é a filha? Eu não lembro agora. A Ângela é a mãe. A Tainá é a filha, é isso mesmo. E tinha um sobrinho que eu não perguntei o nome, mas é por parte de mãe, tá bom? Então, um beijo pra Ângela e pra Tainá, 2, né? Porque são um abraço pra galera do Tricolor Shop. Pro Diego, mais alguma coisa pra complementar? Não tem, a Vivi tá falando pra cortar aqui. É isso, galera. Um abraço pra todo mundo. Terça-feira eu volto na live, 9 horas da noite. Sigam aí nossos canais. Quem puder, compartilhe o vídeo pra gente continuar fazendo esse trabalho. Até mais.